Olá, vamos fazer dois exemplos. Esse aqui é o exemplo da parte 1, em que a gente procurou fazer o mais simples primeiro. Okay? Vamos entender o mais simples, de dimensionamento de vigas, depois um exemplo um pouquinho mais complicado, referente à parte de flambagem lateral de viga. Tá certo? Então, esse exemplo a gente não vai ter flambagem lateral e a viga biapoiada. É o exemplo da maioria dos casos da prática e da nosso aprendizado aqui também. Tá bom? Isso aqui é bem mais simples. Eu coloquei o roteiro. Vocês vão ver que esse roteiro a gente vai seguir aqui nesse primeiro exemplo. Tá? Normalmente, essa parte aqui já está dada. Tá certo? Eu vou seguir o roteiro como está aqui para a gente ver. Mas eu tenho certeza que o aprendizado disso é quase que intuitivo. Depois de fazer 3, 4 exercícios, já vai entender a lógica. Dimensionar a viga abaixo com contenção lateral em toda a sua extensão. Então, contenção lateral é travamento lateral sem flambagem. Flecha admissível L/360, perfil IPE e aço ST636. Não foi dado o perfil, mas foi dado o aço. Ok? Então, a determinação das cargas na viga já está dada aqui, olha, 3.300. A viga é muito pequenininha, 3 metros, mas a carga é bem elevada. Esse exercício é para a gente ver o cortante em funcionamento e ver que, mesmo com uma carga tão elevada, não dá problema. Tá, esse primeiro item está ok. Como já falei, a contenção lateral em toda a extensão significa sem flambagem lateral, que é esse item aqui, ó, croquis com o tipo de apoio, indicação da distância entre pontos contidos lateralmente. Então, isso aqui já foi dado aqui no exercício. Determinar as reações, diagrama de cortante, diagrama de momento fletor máximo. Tá aí, prontinho. Ok? A reação é QL sobre 2, o momento é QL2 sobre 8. Vamos ver então agora um pré-dimensionamento. Então, esse ASTMA 36 significa o FY2500, que é o aço comum que a gente vai usar. Então, 300 sobre 20 daria uma viga de 15 centímetros. E usando o W mínimo, que é o módulo de resistência à flexão, está aqui, ó, 3.702,50, transformado para centímetros, tirei a vírgula, dividido por 0,66 de FY, que é esse aqui, dá 225 centímetros cúbicos. Tá certo? Então, essa viga tem uma carga maior, por isso que a gente vai verificar. Vamos lá verificar. Agora tem que tirar, né? Vamos, então, escolher o perfil. Então, tá aqui. Como a gente viu agora há pouco, o W era 200 e quanto? Eu esqueci. O W era 225 e a altura 15. 225, tá aqui, ó. O primeiro que atende é o IPE 220. Nota que, pelo outro critério, daria IPE 160, mas ele tem um W muito menor do que o requerido. Tá certo? Então, esse foi um caso que a gente propôs para que ficasse claro que em pequenas vigas ele não funciona tão bem. Isso aqui é uma média, tá certo? Bom, então vamos agora, já que a gente escolheu o perfil, deixa eu voltar lá. Ah, aqui faltou uma coisa. Então, foi adotado o perfil IPE 220, o WX dele é 252, o JX 2770, que a gente vai precisar para calcular a flecha. Então, check. Ok? Então, vamos fazer agora a verificação da flexão. Está aqui os dados.
a tensão, porque não tem flambagem lateral, 1650, divido pelo W, 1473, menor que sigma, ok. Óbvio que tinha que passar, porque eu, na verdade, o critério de pré-dimensionamento foi exatamente esse aqui, né? Então, tem que ficar abaixo. O que era bom a gente verificar é se um perfil mais leve não atenderia, que foi o que eu fiz aqui. Peguei o 200 e, obviamente, ele não atende. Não, ok. Então, verificamos já o esgotamento, a resistência, a flexão. Vamos verificar agora o cisalhamento. Está aí o perfil. A tensão admissível é 0,4 de Fy. A área da alma é dada por essa fórmula aí. Teremos que pegar esses dados na tabela. Vamos, então, à tabela. Está aqui, ó, o H, né, o H, 220 milímetros. Não é 220 centímetros. 220 centímetros é 2,20 m, hein? Tá 22 milímetros. A espessura da mesa, 9,2 milímetros, 0,92 centímetros. A espessura da alma, 5,9 milímetros, 0,59 centímetros. Os perfis são todos dados em milímetro. Então, está aqui a área da alma, 22 menos 2 vezes a espessura já em centímetros, vezes 0,59, dá esse valor aí. Dividindo, dá 416. Muito menor do que o 1.000. Ok. Vejam que fazendo um problema para dar problema de cisalhamento, não chegou a metade do valor. Então, em geral, talvez não é 100%, porque não existe realidade absoluta, né? Mas a verificação ao cisalhamento, no caso de perfis laminados, é desnecessária. No caso de perfis soldados e perfis de grande altura, ela é fundamental. Ok? Então, o último item é a verificação da flecha. Está aqui os dados do perfil, a flecha admissível que tinha sido dada aqui, 0,93 centímetros, a fórmula da verificação, que é L a quarta sobre EJ, 300 a quarta vezes 33, que está em kgf por metro, passei para kgf por centímetro, sempre uso kgf e centímetro nas fórmulas. Está aqui o módulo, está aqui a momento de inércia em centímetros, e o módulo de elasticidade, 2.100.000 kgf por centímetro quadrado. Então, fazendo a continha, dá 0,60, menor que F admissível. Ok, querida, você venceu, batatas fritas. Então, a solução é o IPE 220. Check. Ok? Vou resumir tudo aqui. Então, adotado, esse perfil foi escolhido, poderia ter sido dado, né, ou pesquisado, qual que a gente vai usar. Utilizamos aqui a espessura da mesa, da alma, as propriedades dele, a verificação da flexão, né, é o momento em centímetro dividido pelo WX em centímetro cúbico. Né? A tensão não tem flambagem lateral, então é 0,66 de Fy. Aqui é a verificação do cisalhamento, aqui é a área da alma, e a verificação da flecha para o caso de carga distribuída. Então, vocês podem ver que as contas é bastante simples, não é uma coisa absurda o dimensionamento de uma viga metálica, ok? E eu escolhi uma viga de propósito para ter problema de cortante, mas nota que não deu problema. Passou folgado no cortante, passou, né, no limite na tensão e passou folgado na flecha. Então, para esse vão de 3 metros e PE 220. É óbvio que quando a gente começa a aumentar o vão, mantido esses 3.300, vocês vão ver que a relação L sobre 20 predomina. Mas para quem não sabe nada, o L sobre 20 é um bom começo. Até para alguém dizer, não, mas esse vão é muito pequenininho aí, com essa altura pequenininha, talvez fosse melhor, tá, por causa da carga. Então tem que levar em conta o que você tem em cima. Ok? Então tá aqui o resumo.
Então, isso aqui é um bom figura para ter de resumo, né? Então, esse é o primeiro exemplo, que é o exemplo típico. Esse tem que fazer até aprender. Refaz 2, 3 vezes até mentalizar. Que ele é o básico para aprendizado do curso. Ok? Vamos ver mais um exemplo agora, rapidinho.